Nós vamos falar sobre a matéria do Economist, né, do Economist, aquela revista comunista que tem lá nos Estados Unidos, ou aqui nos Estados Unidos, né, que falou, será que a esquerda do Brasil sobrevive sem Lula? Né? E é aquela preocupação que todo mundo já está aqui no Brasil também, né, principalmente na esquerda. Né? O Lula até falou que só vai disputar a próxima eleição se estiver bem de saúde, e não tem ninguém, nenhum herdeiro político dele, né? Ninguém que faça realmente sombra nos candidatos da direita. Isso é uma preocupação para a esquerda mundial. O pessoal está ligado nisso daqui. Vamos entender o porquê desse artigo, como é que o pessoal da esquerda está preocupado com isso, que é uma preocupação que a gente sempre teve. Eu sempre falei para vocês, o Lula é um cara exclusivo, é um cara excludente, ele não gosta de ser ameaçado por ninguém, então ele automaticamente desacreditava qualquer pessoa que chegava perto de ter uma luz própria perto dele, né? Fez isso com Palocci, fez isso com um monte de gente, e agora ele tem esse problema, porque ele está chegando no fim da vida dele e não tem ninguém para substituir. Aliás, esse é um problema que é muito comum em regimes socialistas mesmo, porque o socialismo é baseado na ditadura, na busca pelo poder. Se você deixa uma pessoa com luz própria, né, com interesse próprio, chegar perto de você, você está arriscando a sua própria posição. Essa pessoa pode tomar o poder de você. Então, automaticamente eram eliminados. Isso era um dos grandes problemas da União Soviética. O Stalin ficou muito tempo no poder. Quando saiu do poder, o pessoal que tinha para substituir ele não tinha ninguém com nome claro, né? Todo mundo ligado ao Stalin. Né? O Lula é a mesma coisa. Isso é típico desses regimes autocráticos socialistas. Vamos entender qual é o espírito da matéria aqui e por que realmente eles têm motivo para estar preocupados. Essa notícia foi sugerida por Motor Turbo Aspirado Elétrico, Piolho da Barba do Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Né? Pois bem, a pergunta do The Economist é uma pergunta que muita gente aqui na esquerda está fazendo. Aqui. Pode a esquerda brasileira sobreviver sem o Lula? Eu já falei para vocês, a esquerda brasileira pode sobreviver sim. Agora, a esquerda lulista, o PT é que está enrascado. Né? Como eu falei para vocês, você tem o Ciro Gomes é esquerda, você tem o pessoal do PSDB, você tem o Dória, tudo isso é esquerda. Pode ser que sobrevivam sem o Lula? Vão sobreviver sem o Lula. Tem o caso do João Campos, o pessoal fala aqui, ó, a matéria aqui está num paywall, eu não consigo passar esse paywall do The Economist, mas deixa para lá, porque também não interessa muito o que eles vão falar só obviedades, evidentemente. Aqui, ó, os possíveis sucessores de Lula segundo a The Economist, né? E ele fala aqui dessa matéria e fala que cita o Fernando Haddad, que né, taxado não tem chance nenhuma, Camilo Santana e Rui Costa. De que esse pessoal tirou que Camilo Santana e Rui Costa tinham alguma chance, né? Guilherme Boulos também é outro que não tem chance. Repara que todo mundo aqui tem uma resistência muito grande. Aí fala da Tabata Amaral e do João Campos. Que, de novo, esses aqui eu me preocupo mais, tá? Esses aqui eu acho que tem chance no Brasil. O problema todo eles são sucessores do Lula? Não são. Eles não são, ao contrário, né? Eles fogem do paradigma do PT. Eles estão mais próximos de uma esquerda mais moderna. Isso, inclusive, é mais preocupante, né? Que eu falo para vocês, é mais preocupante isso do que a esquerda velha e retardada do Lula. Mas, assim, não é herdeiros do Lula, não herdam nada do Lula, né? Outra coisa que não está aqui é o Flávio Dino, né? A gente sabe que o Flávio Dino tem interesse em ser candidato a presidente também, mas também eles não colocam o caso aqui, né? Enfim, a conclusão final da The Economist é que o Lula não tem herdeiros, não tem ninguém que possa levar adiante isso. No momento que ele morrer, acaba a esquerda no Brasil. E isso está de acordo com o que o pessoal aqui da própria esquerda fala, que aliados tentam convencer Lula sobre falta de outros nomes viáveis e após fala que condicionou reeleição à saúde. Então, para quem não está lembrado, alguns dias atrás, depois que o Lula caiu no banheiro e fez aquela lambança toda, né? O Lula falou que só vai disputar a eleição em 2026 se ele estiver bem de saúde. A gente sabe que não é isso, eu já expliquei para vocês que não é isso. Qual que é o problema do Lula? O Lula não quer perder a eleição, ele sabe que ele está no final da carreira política dele, está no final da vida, então ele sabe que se ele disputar 2026 em condições muito desfavoráveis, corre o risco de ele perder a eleição para a direita e isso vai ficar marcado na carreira dele. Ele enterrou a esquerda no Brasil. É literalmente isso que o Lula está fazendo, tá? O Lula está enterrando a carreira, está enterrando a esquerda no Brasil, porque é aquele mesmo processo que levou o Joe Biden nos Estados Unidos. A esquerda desesperada com a perda de poder político, as pessoas não interessadas mais em votar na esquerda, fizeram de tudo para voltar ao poder na expectativa que conseguiriam ali no poder mudar alguma coisa, censurar redes sociais, fazer isso, fazer aquilo. No final das contas não conseguiram nada e acabaram falhando na economia, como sempre falham. É um governo fraco,
governo fraco precisa comprar apoio o tempo todo, com isso quebra a economia do país, foi o que aconteceu com Joe Biden, foi o que aconteceu com Alberto Fernandes, e é o que está acontecendo com o Lula, né? O Lula, o que ele falou aqui, o que ele está querendo dizer é o seguinte: se chegar em 2026 e eu tiver a sensação de que eu vou perder a eleição, eu não vou me candidatar. É pura covardia, não tem nada a ver com questão de saúde. O Lula está cagando para a saúde, ele tentaria a reeleição do mesmo jeito, igual o Biden também nos Estados Unidos, né? Por que tiraram o Biden nos Estados Unidos? Por que tiraram na marra o Biden nos Estados Unidos? Porque não porque ele, por causa da idade dele, eles estão cagando para a idade do Biden, ninguém estava nem aí para isso. A questão toda é que justamente eles viram que o Biden ia perder a eleição e aí quiseram botar um outro nome, né? Botaram a Kamala Harris, não deu certo também, mas a visão deles é que o Biden perderia até por maior quantidade de votos, né? Então essa foi a estratégia dos democratas aqui nos Estados Unidos e é a mesma estratégia que o pessoal do Lula pode fazer no Brasil. O meu medo, como eu falei para vocês, é que a coisa seja pior do que isso. Ao invés de adotar uma estratégia qualquer para tentar botar um outro candidato, para o Lula não perder e coisa e tal, eles acabem fazendo um negócio de marretar as eleições mesmo para evitar que o Lula ganhe. Tipo, proibir Bolsonaro de concorrer à eleição, prender Bolsonaro, prender todo mundo da direita que tiver alguma chance de ter voto para derrubar o Lula, né? Eles não falaram nada ainda do Tarcísio de Freitas, porque eles ainda têm expectativa que o Tarcísio de Freitas eles conseguem manipular através do Kassab, né? Mas eu acho que não conseguem não, eles estão se iludindo nessa história, não vão conseguir. No final das contas, quem está certo nessa história aqui é o Estadão, que diz que o foco do Lula é apenas se manter no poder. E a verdade é essa, o Lula está falando esse negócio de que não se candidatar e coisa e tal, justamente porque queria biscoito, né? Queria que o pessoal falasse para ele: não, Lula, candidata sim, a gente precisa de você, candidata sim, Lula, por favor, e não sei o que lá. Isso se chama pedir biscoito, né? Ele pediu biscoito, o pessoal deu biscoito para ele, e tá aqui, ó: aliados tentam convencer o Lula sobre a falta de outros nomes. O próprio artigo da The Economist, não tenha dúvida que tem a ver com isso. É o pessoal aliado do Lula dando biscoito pro Lula, né? Falando: ô Lula, aqui, olha o biscoitinho, Lula, biscoitinho, sem você a esquerda morre, aqui biscoitinho, Lula. Só que a verdade é essa, isso não muda o fato de que mesmo eles dando biscoito pro Lula, o Lula vai chegar em 2026 muito desgastado. E aí a dúvida é essa: ele vai perder a eleição ou ele vai fazer tudo o que for possível e mais alguma coisa que não é possível para se manter no poder? Vai adotar a postura do Maduro de fraudar a eleição abertamente, foda-se? Vai adotar a postura do Lukashenko, do Putin, de prender todos os opositores para concorrer praticamente sozinho, né? Também é a estratégia do Ortega na Nicarágua. Aliás, diga-se de passagem, todos eles amigos do Lula, todo mundo é amigo do Lula nessa turma. O cara do Irã também fizeram a mesma coisa no Irã, só pode concorrer que a gente quer. O Ahmadinejad não pode concorrer na eleição do Irã. Por quê? Porque não pode, é contrário ao governo lá dos ayatollahs, não pode concorrer. Essa é a questão, né? O que eu temo é isso, que eu acho que o Lula vai chegar desgastado em 2026, eu tenho certeza disso. A questão econômica está apontando para isso, a popularidade do Lula está desabando completamente, mas é por isso que eu falo que é importante a gente tirar o Lula pelo impeachment, porque o problema é se chegar em 2026, esse cara desesperado tentar fazer alguma coisa, tentar dar algum golpe, tentar alguma coisa com o STF para se perpetuar no poder. É bem típico disso daqui, dessa história toda aqui do Lula sendo convencido a se candidatar em 2026. Meu amigo, o Lula sabe que vai perder, mas o problema é esse: ele vai aceitar de boa, ele vai realmente fingir que é um democrata e aceitar de boa, ou ele vai pro tapetão? Eu temo o tapetão. Por isso, tirar o cara pelo impeachment é mais fácil, mais tranquilo e mais seguro. Ah, mas o Alckmin é tão ruim contra ele. Mas o Alckmin é tão ruim quanto o Lula. Concordo plenamente. O problema todo é o Alckmin não tem a força que o Lula tem para forçar um tapetão em 2026. O Alckmin é mais fraco nesse aspecto. Então, pelo menos não vai ter tapetão em 2026, aí a gente tem que ganhar do Alckmin na eleição. Não tem jeito. Democracia funciona assim.